Bem-vindo a todos, especialmente bem-vindos ao meu canal do YouTube. Antes de começar, eu gostava de pedirem que, por favor, aderem ao meu canal, especialmente se gostarem da receita, e ponham um like, porque assim eu já vou sabendo se gostam ou não e como é que posso modificar as coisas. Hoje vamos fazer umas bolachinhas de lentilhas. Quero agradecer à minha amiga Yet, porque ela que me deu originalmente a receita e depois eu, como sempre faço, modifiquei a receita. Então, podemos comprar já a farinha mesmo de lentilhas, ou então podemos moer as lentilhas propriamente e fazer a farinha como eu vou fazer agora. E o importante é o seguinte, é que estas bolachinhas são muito ricas em proteína e não contém glúten, não contém soja, não contém nada de produtos lácteos e são deliciosas e podemos adicionar mais coisas a elas. Eu gosto de moer a farinha assim bem moída, ficar bem fininha. Assim é mais fácil depois de fazer as bolachas. A receita pede para 120 gramas de farinha, mas eu vou fazer o dobro, vou fazer mais ou menos 240, 250. 240 gramas de farinha. Podemos também usar os copos, que é mais ou menos 3/4 de um copo, se vamos usar copos com medidas. Depois vou dar um bocadinho de sementes de sésamo e mais ou menos uma colher de sopa, podem pôr mais se quiserem. Aqui vou deitar duas colheres. E se pôr tostadas, às vezes um bocadinho mais saborosas. Isto é, sementes de sésamo. E, porque eu adoro as sementes de girassol, e são muito bons para o nosso sistema, para a nossa microbiota. E também vou pôr um bocadinho de psyllium. Ou seja, isto é a casca do psyllium. Comprei-a já como farinha e o importante do psyllium é que o psyllium tem fibra solúvel e insolúvel. E aqui vamos deitar 2 colheres de sopa, assim 2 colheres de sopa bem cheias, e também vou adicionar 2 colheres de sopa de sementes de cânhamo, mas isto são sementes de cânhamo que já foram germinadas. Podem usar também das outras, mas são muito mais duras. Aí talvez eu ia as moer. Então, aqui estão 2 colheres de sopa de sementes de cânhamo e vamos misturar muito bem misturadinhos. E agora vamos adicionar o líquido. O líquido vai ser mais ou menos 70 ml de azeite de oliva, o melhor que eu possa conseguir. E depois vamos adicionar a água. Mas a consistência da água, ou seja, a consistência da massa pode ser mais mole ou mais dura, como quiserem. Eu deixo a minha dura, porque leva menos tempo a fazer no forno depois e também é mais fácil depois de espalmejar no nosso tabuleiro. Então, eu às vezes meço mesmo como deve ser e outras vezes são mais ou menos. Aqui o óleo, ou o azeite, melhor dito, é mais ou menos, assim, 70 ml de azeite. Se tiverem a fazer metade, lembra-se que seria 35, porque eu dobrei a receita original e adicionei mais sementes. Agora, com a água, vamos adicionar mais ou menos 100 ml de água. E esse eu vou medir porque eu sei que eu gosto da consistência assim um bocadinho mais dura. E esqueci-me do sal, vamos a deitar só uma pitadinha de sal. Se gostem de mais, podem adicionar mais. Eu não gosto das minhas muito salgadas. Vai ser mais ou menos meia colher para a dose de farinha e de líquido. E podem modificar, podem adicionar mais sementes, outros tipos de farinha. Eu gosto de adicionar um líquido por cada vez. Já adicionei o azeite e agora a água. Gosto de adicionar devagarinho para ir mexendo e assim a consistência é mais uniforme. Eu consigo fazer mais rápido. Vamos adicionar o resto da água e agora vamos mexer tudo bem mexadinho e vamos ver que fica uma massa. Adoro este cheiro do azeite. Um azeite mesmo rico nos polifenóis, que é muito saudável e que é muito anti-inflamatório e até que ajuda o nosso sistema de desintoxicação. E agora, já que está bem misturado, vamos depois palmejar, mais ou menos, no nosso tabuleiro. Podem ser um tabuleiro regular e depois usar papel vegetal ou daqueles de silicone, que é muito mais fácil de espalmejar. É o que houver em casa. Para mim é o que é mais fácil. E ainda não estou completamente convencida de que aqueles que são não aderentes
dependendo do tipo, mas especialmente aqueles que são de silicone, se são assim tão saudáveis. Então agora, vamos espumejar. Vamos ver que está um bocadinho duro. Eu gosto da minha assim mais dura. Se quiserem mais molinha, podem adicionar mais umas gotinhas de água. E agora, quando ele está assim duro, eu vou adicionar só mais um bocadinho de água porque realmente está mais grosso do que eu originalmente queria. Aqui são mais uns 5 ml de água. A primeira vez que façam, vão mexer e depois vão vendo exatamente a consistência e como é que a querem. E às vezes também muda um bocadinho com a temperatura. Eu gosto muito de amassar com as mãos e ter as mãos do que estou a fazer. Então aqui está o tabuleiro com o papel vegetal e vamos o espumejar. Também podemos pôr um pedacinho de papel de película aderente, podemos ir deitar por cima para depois os poder espumejar. Como eu não gosto muito de usar plástico ou película aderente porque não é o melhor tipo de plástico, podemos fazê-lo, mas rapidamente para depois o retirar. E assim é muito mais fácil de usar o rolo em geral. Então aqui está a película aderente. E o que é bom disto é que estas bolachinhas só levam 20 minutos para depois de cozer no forno. E eu agora basta usar o rolo por cima para ficar bem fininho. E até que eu gosto das minhas um bocadinho mais grossas, mas tudo é a sua preferência. E depois está bem espumejadinho até aos lados. Vamos, até se alguns assim não ficaram bem direitinhos, podem usar a mão para espumejar. Não se esqueçam que são muito nutritivas, alto teor proteico e é desde o momento que não haja nenhuma sensibilidade às lentilhas. E também são muito ricas em fibra, vão ser muito bons para o nosso microbioma intestinal e podem adicionar mais especiarias. Eu aqui fiz isto simples, só para saberem o paladar, mas depois podem adicionar muito mais. Por exemplo, eu gosto de pôr erva doce, assim, umas coisas mais crocantes, as sementes de cominho, por exemplo. Podem pôr todos os temperos. Basicamente, o que gostarem podem adicionar. E lembrem-se que quantos mais especiarias usarem, mais nutritivo é. Vamos tirar a película aderente e agora vamos só cortá-la. Eu gosto das minhas pequeninas porque são muito mais fáceis de cozer e porque assim eu posso depois usar nos meus dips. Por exemplo, guacamole, uma coisa que eu até por acaso uso muito, que é originalmente do Meio Oriente, mas eu gosto de fazer com os nossos termossos, que imaginem lá que tipo de pasta é o hummus. Também se pode fazer com batata doce, pode fazer com muitas outras coisas. E agora vamos cortar agora para o outro lado. E isto é facilíssimo porque agora vai assim para o forno e depois cozem e são muito fáceis de separar. Vamos expor mais ou menos a 180 graus centígrados, que seria mais ou menos 225 graus Fahrenheit. Eu normalmente ponho no forno dali a 10 minutos para ver como é que estão. E assim que elas começarem a ficar amarelinhas nos lados, ou assim mais aquele castanho, já sabemos que temos que baixar um bocadinho a temperatura ou talvez mudá-la para um partilheiro mais superior no forno. Eu espero que tenham gostado das minhas bolachas. Por favor, aderem ao meu canal do YouTube e ponham um like. E um belíssimo dia para todos.